Que ele prega é o pastor Henrique, da comunidade Igreja em Celos de Cidade Gaúcha. Chega para cá, meu irmão. Prazer ter o senhor aqui com a gente. Esse sofá aí sai bastante conversa boa. Eu creio que hoje vai ser top. Amém? Senta, fica à vontade. Gé, se você puder trazer uma água para o Gé, nunca esquece, eu que esqueço. Já buscou. E aí, pastor? Antes de tudo, graça e paz a todos os irmãos e obrigado pelo convite. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Essa igreja é tão maravilhosa. É um privilégio para mim. Obrigado. O privilégio é todo nosso, pastor. Todo nosso. Pastor, a gente sempre começa com uma pergunta para o nosso convidado na seguinte linha. Defina quem é o pastor Henrique. Defina quem é o Henrique. Filho amado de Deus. Alguém que não merecia a graça e foi alcançado por um favor inexplicável. Alguém que estava perdido na lama e o Senhor colocou os meus pés sobre a rocha, pôs um novo cântico na minha boca e me deu além daquilo que eu imaginei. Alguém que é servo, alguém que aprendeu que o maior no reino dos céus é aquele que é menor, é aquele que serve. Amém? Glória a Deus. E traduzindo, nada. Alguém que é nada. Falei muito, mas não falei nada. Pastor, essa é a pergunta que eu mais gosto de fazer, porque aqui eu vejo que não só eu era doido, tem mais gente que era doido também. Essa pergunta é específica do seu passado. Como era o Henrique antes de encontrar Jesus? Bom, eu tive a melhor infância do mundo, a melhor infância que uma criança poderia ter. Apesar de ter presenciado inúmeras brigas e discussões entre meus pais, que perduraram anos após anos, e aproximadamente em 1993 meus pais se divorciaram, e tão cedo, aos 11 anos de idade, eu cheguei a pedir esmola. Eu comecei a crescer com traumas, e logo em 1998 a minha avó veio a falecer quando eu tinha apenas de 14 para 15 anos de idade. Então eu tive, embora foi uma infância embaraçosa dentro de um lar totalmente desestruturado, eu ainda assim considero ter tido uma infância maravilhosa, porque para mim tudo era diversão. Então a criança, ela é pura, né? A criança, ela não consegue muitas vezes absorver todos os traumas, né? Visto que a criança, ela aproveita muito tempo, ela se diverte. Então mesmo vendo tudo que eu vi, né? As brigas, a separação, eu ainda assim considero ter tido uma infância maravilhosa. Mas logo vieram os traumas, porque queira ou não, havia ali um paradigma sendo instalado na minha mente de que não existia família, de que não existia pai. Eu sempre vi meus colegas no dia dos pais recebendo seus pais na escola, eu não tinha um pai presente. E logo com 13, 14 anos de idade, 14, 15 anos de idade, a minha avó veio a falecer, minha avó materna. Eu era muito apegado com ela. E aí começou então o momento mais difícil da minha vida. Mas assim, a minha vida até os 13 anos, mesmo assim com essas dificuldades familiares, eu ainda considero ter tido uma infância maravilhosa. Eu me lembro de pescar todos os finais de semana no Paranazão. Eu sou iguaçuense, né? Nasci e me criei em Foz do Iguaçu, né? Cresci em Foz do Iguaçu até os 18 anos. Mas logo aos 14 anos, eu levei um choque muito grande. Nessa época não existia smartphone, nós somos dinossauros, né? Essa geração já nasceu já na tecnologia, né? Eu me lembro da minha mãe escrever cartas. Carta demorava 1 mês, 2 meses para chegar, e aí mais 2 meses para ter a resposta. E eu me lembro, em 1997, minha avó mandou a última carta para minha mãe, dizendo: vende tudo aí, filha, vem embora para cá. Meus pais já estavam separados, nós tínhamos uma casa lá, estava começando a trabalhar, começando a desenvolver ali meu primeiro emprego. E minha mãe vendeu tudo e veio embora para Cruzeiro do Oeste. Até então eu falava: meu Deus, o que eu vim parar aqui?
Minha avó durou 2 meses, queridos, e faleceu. Embora minha avó morasse um pouco distante e o meio de comunicação fosse muito difícil, nós tínhamos um convívio muito bom. Nós tínhamos acesso, nós tínhamos contato. A gente estava sempre lá, ela sempre aqui. E eu me lembro que ela durou 2 meses, ela faleceu. Eu me lembro da minha mãe chegar às 6 horas da manhã, bater na porta desesperada, dizendo: a avó morreu. Nesse dia, bum, os combateu uma carreta. Ali eu tive minha primeira crise de ansiedade, minha primeira crise de pânico, e ali começou um longo processo de depressão que durou mais de 15 anos. Meu Deus. Mas assim, qual foi o ponto que fez você virar a chave? Porque você teve um primeiro contato, no meio de todo esse caos, você encontrou Jesus, certo? Qual que foi o ponto que fez o senhor virar a chave? Sim. Eu me lembro que nós íamos para Cruzeiro do Oeste, e nessa época tinha muita colheita de algodão. Era uma época que as pessoas, elas iam para a Primavera do Oeste, Goiânia, aliás, uma família ficava ali colhendo algodão. E desde cedo a gente começou então a trabalhar na roça, porque viemos embora para cá, o que tinha era isso. E ali com aquela angústia de morte, irmãos, não sabia explicar, aquela depressão terrível. Só quem teve depressão sabe o que é, né? E até inclusive eu estou escrevendo um livro sobre a trajetória da minha vida. Mais uma qualidade, escritor. Em breve eu vou estar lançando esse livro. Na verdade eu já terminei ele, só falta eu lançar ele. E eu conto mais detalhadamente sobre isso. E uma das coisas que eu sempre falo, eu repito muitas vezes nesse livro, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendia, e eu sempre perguntava: por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou assim, Senhor? Aí veio os pensamentos: eu queria não ter nascido. Ou quando eu ia trabalhar, eu gostaria de não voltar mais para casa, eu gostaria de sumir daqui. É um sentimento de morte, sabe? Você sabe que tem pessoas que morrem com câncer, sem depressão, e morrem sorrindo, enfrentando a morte. Mas tem pessoas com milhões na conta, tendo dinheiro para comprar cama de ouro, mas não tem paz para dormir nela. E eu me lembro que numa desses dias colhendo algodão, sem nunca ter pisado os pés na igreja, mas tinha sempre uma semente no meu coração. Na escola que eu estudava, tinha um guarda lá que sempre falava: ei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu lá, todo dia eu ouvi isso, eu já ouço isso aí demais. Mas a semente estava lá. E eu me lembro que no meio do caos, eu colhendo algodão, irmão, desamarrei o fardo, coloquei a cara na terra. Eu acho que ali eu já estava com 15 para 16 anos. Eu dei um grito de socorro ao Senhor. Eu disse: Senhor, um dia alguém falou para mim que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero servir esse Deus, eu quero te aceitar como meu Salvador, me livra desse mal. E ali eu confessei Jesus como meu Senhor. Eu creio que Tu existe, que Tu és Deus, me livra desse mal. Porque eu me lembrava da semeadura daquele homem, o irmão Dati, que semeava na minha vida desde 1996, 97 lá em Foz. E foi assim. E daí, o que aconteceu? Eu comecei a ter desejo pela Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, mas a depressão ainda estava lá. A depressão não saiu. E eu falei: quando eu voltar para Cruzeiro, primeira igreja que eu encontrar, eu vou aceitar Jesus, vou lá na frente. Porque eu sempre ouvia de aceitar Jesus, de aceitar Jesus. Aí eu me lembro que eu fui na Assembleia de Deus, primeira igreja, Assembleia de Deus Missão. Eu entrei lá dentro e aceitei Jesus, fui lá na frente. Só que a depressão ainda estava lá. A angústia da morte. Eu não vou entrar muito no mérito da depressão, mas tentando responder a sua pergunta o mais breve possível. Eu não me contentei em Foz e voltei sozinho, morar sozinho em Foz. Falei: mãe, esse lugar aqui está me fazendo mal, tudo me lembra minha avó, vou embora. E aí esse lugar é Cruzeiro. Cruzeiro, eu saí de Cruzeiro e voltei para Foz. Voltou para Foz. E um dos tópicos do meu livro que eu estou escrevendo é: fugir não é a solução. Porque eu quis fugir do problema, o problema me acompanhou. E detalhe, eu não tinha minha mãe e meus irmãos por perto, nem a família, ficou pior. Eu me lembro da história de Ruth, que ela fugiu da fome em Jerusalém, chegou lá, perdeu o esposo, perdeu o filho, perdeu tudo, não é verdade? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E foi numa dessas que eu andando, comecei a andar sem rumo em Foz. Eu saía, morando na casa de amigos, e estava quase que um andarino, sabe? Tem uma foto minha dessa época, vocês não vão falar: não é o pastor. E eu saí andando, sem rumo. Às vezes pousava na casa de um, pousava na casa do outro, com pensamento de suicídio. Foi quando numa dessas caminhadas, uma mulher falou: ei, jovem, faz favor. Eu
Eu tinha acabado de dar um grito ao Senhor debaixo de uma torre daquela usina de hidrelétrica. Saí da rua e falei: Deus, se o Senhor existe, me dá um sinal. Andei 4 quadras, mulher: ei filho, eu vi os demônios da loucura te acompanhando aqui. E tem mais, eu posso orar por você? Entra aqui na minha casa. Entrei, fizeram a roda, a família fez uma roda. Foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo, assim que eu senti o fogo mesmo, sabe? Já tinha aceitado Jesus em primavera. E ela falou assim: a tua mãe quer te internar. Minha mãe já estava falando de cruzeiro: estou indo aí para Foz para te internar. Porque meu irmão mais velho dizia: ó, ele não para em casa, ele sai andando, ele está ficando louco. Isso é o que a depressão estava fazendo. Quantos anos o senhor tinha? Nessa época, quantos anos? Eu já estava com 16 para 17 anos. Foi tudo muito rápido, sabe? Da minha ida para Cruzeiro, do meu tempo colhendo algodão, do meu retorno para Foz. Então, aí eu me lembro que essa mulher, que é a irmã Noêmia, que Deus a tem, ela morreu em 2005, está nos braços do Senhor. Ela colocou as mãos sobre a minha cabeça e eu senti, irmão, queimando a sola dos meus pés, esquentando. E ela dizia: tua mãe quer te internar, mas eu vi você na palma das mãos do Senhor. E o Senhor dizia que você vai conquistar uma geração de jovens para o Senhor. E ela disse assim, ó, nesse dia: sabe por que os demônios querem te levar à loucura e ao suicídio? Porque Deus os fez saber o plano que Ele tem na tua vida. Deus fez questão de saber. Aí eu me lembro da passagem de Jó: vai, toca. Então assim, irmãos, não se assuste com os problemas que você tem na sua vida. Todas as coisas cooperam para um bem maior. Amém? Deus vai cooperar para um bem maior na sua vida. E esse foi o meu primeiro contato com Deus. Mas a depressão ainda estava lá. Então a depressão, antes de eu continuar, pessoal, quem quiser fazer uma pergunta específica para o pastor Wagner, manda mensagem para o Wagner. Então como que eles vão falar? Manda para a Jennifer. É lá no grupo da igreja, pega lá, manda para o Wagner que ele vai fazer. Amém? Ou ergue a mão que o Wagner vai aí pegar as perguntas. Então assim, a depressão foi o seu pior problema, o seu maior problema na conversão. E isso me assustava muito, porque o evangelho que se pregava, o evangelho que eu ouvia, e é um evangelho que ainda é pregado muito fora, né? Eu sempre falo: fica com arrozinho e feijão da casa, quem muito come fora tem dor de barriga. Mas o evangelho legalista que se era pregado nessa época era um evangelho de vem para Jesus que os seus problemas vão se acabar. Era um evangelho, se você não vir, você vai para o inferno. E aí eu ficava naquela, como se diz, né? Aquela bitolagem, né? Ficava bitola da cabeça. Falei: mas eu estou aqui, Jesus não me libertou, estou preso. Então quer dizer que eu não sou filho de Deus, não fui salvo ainda. O diabo ficava tentando, lançando dardos na minha cabeça: você não é filho, porque se você fosse filho, você já estava liberto. E aí parece que a angústia aumentava mais ainda, sabe? Mas como o Senhor escreveu uma história para nós, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então o Senhor sempre usava vasos. No momento de caos, eu sucumbia até dentro da igreja, porque a depressão ainda me acompanhava. No momento que eu estava com os pés no abismo, Deus levantava um vaso: filho, eu estou contigo, estou vendo a sua luta, estou vendo a sua dor, não temas, o tempo de cantar está chegando. E é onde eu respirava e continuava. Então o Senhor começou um processo de lavagem. Os irmãos fazem maturidade, sabem que a alma ela é gradativa, né? A alma ela foi gradativamente deturpando-se pelo distanciamento de Deus, mas quando nós aceitamos Jesus, ela vai um caminho de volta, degrau por degrau. Cada dia que passa, você se envolve com a palavra, você se envolve com o corpo, então você vai se parecendo e crescendo a imagem de Cristo gradativamente, até que cheguemos à estatura de Cristo. Então o Senhor começou a fazer isso comigo. Então cada dia que se passava eu estava bem, mas eu ainda tinha algumas crises de pânico. A última crise de pânico que eu tinha, eu já estava casado com a minha esposa, estávamos já com mais ou menos 2 anos de casado, né, amor? Por aí, 2 ou 3. E eu pensava comigo assim: Hugo, o dia que eu casar, eu estou tão feliz que essa depressão vai deixar. Aí eu casei, o buraco estava lá ainda no meu coração. O dia que eu comprar a minha casa, então, aí eu comprei minha casa, não, o buraco estava lá ainda. Ao dia que eu tiver minha moto, então eu tentava preencher esse vazio com coisas e pessoas. Mas só Jesus, irmãos, há um molde no nosso coração que só cabe Jesus nele. E eu me lembro que eu tive a minha última crise de pânico, eu saí correndo da Roda Verde, quem lá já passou por Cruzeiro, do Barraco da Cruzeiro, eu saí correndo de lá até chegar no hospitalzão lá.
perto da rodoviária, sem parar, com crise de pânico. Fiquei cansado só de... É minha esposa, com pensamentos, acho que ele está me traindo, porque eu não me abria com ela. Na minha cabeça eu não queria que ela sofresse comigo. Então, todas as vezes que eu tinha, mudava, irmãos. O dia colorido ficava preto e branco, o sentimento de alegria ia embora, ficava cinzento, como se a morte pegasse o meu pé e quisesse me arrastar para o inferno vivo. E eu só tinha vontade de correr. E ela não sabia. E eu me lembro que depois dessa crise de pânico, o pastor Ronaldo Borges, nós crescemos juntos, né? Não saí da minha casa, não saí da casa dele. Então nós somos muito amigos, vizinhos. Nós estudávamos muito junto no começo, logo quando ele estava fazendo seminário. E eu estava com uma crise de pânico muito terrível, já tinha tido uma crise de pânico anteriormente. Nesse dia eu virei a chave, vou responder a sua pergunta. E eu chorei com ele, ele me abraçou, ele estava começando a caminhar com o Eduardo Reis nessa época. E ele falou: Henrique, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falei: eu creio, mas eu não estou conseguindo. E nós fizemos uma oração, e nós começamos a ler, eu li Romanos capítulo 8, e parece que Deus revelou aos meus olhos esse texto. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te libertou da lei da morte e do pecado. E o que me causava depressão e o pânico era o medo da morte, era o desconhecido, para onde minha avó está, para onde eu vou, por que eu nasci, por que eu estou aqui. Ou seja, é como se fosse uma história mal contada, era uma vida sem resposta. E nesse dia Deus me respondeu, e eu fui liberto instantaneamente. Pum, foi um milagre, acabou ali, acabou, foi um milagre. E eu comecei a sentir raiva do diabo, porque eu comecei a olhar para trás e vi que eu perdia os anos da minha adolescência para a depressão. E nesse dia eu falei: eu piso na sua cabeça, Satanás. Eu entendi que o Senhor tinha algo muito grande, e ali eu comecei realmente a viver os propósitos de Deus, porque eu estava com uma carga tão pesada, que eu não conseguia atender aquilo que Deus queria de mim. E em meio a esse caminho, pastor, quando foi que o senhor olhou e falou assim: cara, Deus está me chamando para o pastoreio? Quando foi que teve essa convicção? Quando foi? Quando você identificou isso? Para o pastoreio? Para o pastoreio. Primeiramente em 1998, quando Deus usou a irmã Noêmia. Só que a gente vai vivendo a naturalidade, os hábitos da vida, e a gente começa a achar tudo normal e esquecer das promessas. Por isso que a palavra diz: traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória tudo aquilo que Deus já fez. Nós somos tão falhos, irmãos, em ficar olhando só coisas desprezíveis, né? Se falar assim: um demônio está ali, sai todo mundo correndo, curioso para ver demônio. Mas se falar: um anjo apareceu lá, um anjo. Não é assim? Nós temos dificuldade. Nós acreditamos mais no diabo do que no Senhor. Muitas vezes é verdade. Nós acreditamos mais nas tempestades que nos cercam do que na bênção do Senhor, quanto o Senhor nos prometeu. Então, mesmo eu tendo escutado Deus através da irmã Noêmia lá em Foz do Iguaçu, Deus usou ela poderosamente para me falar de coisas que eu vivo hoje. Mas esse é o problema, né? O João Batista, que viu o Espírito de Deus sobre Jesus, mas agora está lá na prisão perguntando: ei, vai lá ver se é ele mesmo, pergunta se é ele, se nós esperamos o outro. Ou seja, às vezes nós desacostumamos, ou seja, nós acostumamos com os milagres, com as promessas. Eu me acostumei, mas tem uma pessoa na minha caminhada que foi o fator combustível para mim. O nome desse pastor é pastor Meirelles. Um dia eu estava na casa deles, mais ou menos uns 3 anos antes de eu começar a vir aqui com o pastor Huberto, fazer o louvor aqui em Gaúcha. Eu estava na casa dele e Deus, a minha esposa estava ensaiando com a irmã Zumira, a festividade, os louvores que elas iam cantar na festividade do ciclo de oração. E eu batendo papo com o pastor Meirelles, falei: pastor, nós vamos embora, o senhor unge nós, ora por nós, obrigado por nos recepcionar tão bem. E nós ajoelhamos na sala, ele botou a mão na minha cabeça e começou a falar em língua, e não parava. Aí ficou em silêncio, e eu um temor, porque para mim, irmãos, aquele homem de Deus ali era profeta na terra, irmãos. O medo era assim, é isso que eu te digo. Eu tenho muito pé atrás, irmãos, com profecia. Então, a Bíblia diz para a gente não julgar o profeta, mas julgar a profecia. Então, eu sou muito pé atrás, mas quando aquele homem falava, irmãos, e aí, ficou em silêncio, eu abri o olho assim,
Ele estava assim, escutando Deus falar. Eu quero ouvir também. Eu falei, Jesus, fala aqui também. Aí ele falou, filho, você não sabe quem vocês são. Vocês são pastores. A cidade que você vai pastorear, você não vai gostar. Não vou nem te falar qual que é agora, para você, seu coração não se endurecer. E de fato, eu vim aqui com o pastor Humberto e falava, amor, já pensou se essa cidade? Eu não gostava, sabe por quê? Porque eu já chegava passando mal. Toda vez que eu vinha de lá para cá, eu passava mal, quase vomitando, minha pressão caía todas as vezes, né, amor? Chegava passando mal, era uma batalha espiritual. Mas é que eu era enraizado. A gente não gosta do lugar que Deus quer mandar, porque a gente está enraizado no Egito ainda, né? Israel não estava gostando do caminho para Canaã, porque ainda estava pegado no Egito. Nós temos que desapegar. Então, estou falando de tipologia para os irmãos entender que nós temos que desenraizar. Então, Deus falou através do pastor Meirelles e falou mais, falou assim, eu vou te usar com tanta graça que você vai ter problema de entender que está sendo usado por Deus. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu saí falando para minha esposa, eu não quero ser pastor, não sei falar, meu negócio é banda. Eu tinha uma banda, saí viajando no Brasil e tocando na época. Não quero saber de ser pastor, não sei falar, mas como é o pastor Meirelles, eu acredito, Senhor. Então eu sei que o Senhor falou, então põe no meu coração, porque eu não tenho esse desejo. E aí Deus começou a virar a chave, porque eu comecei a ser anfitrião de célula e comecei a pegar amor pelas vidas. Vai arrastando na força, né? Deus vai amarrando e levando. E assim, Deus falou através do pastor, mas a chave foi virou a chave, eu virei a chave mesmo, quando eu comecei a liderar a célula. Ali pronto. Ali eu vi gente chorando no meu ombro, comecei a batizar vidas, eu comecei a discipular. Você já tinha se tornado um pastor? Não, ali eu falei, não, agora eu quero, Senhor. Agora eu que quero. Porque eu comecei a entender que fazer o outro feliz é um motivo da minha alegria. Promover felicidade, cura, restauração, edificação é uma oportunidade de ser feliz. Você sabe que a depressão, ansiedade, depressão estão intimamente ligados, pânico, tudo isso aí. Você sabe que nosso corpo, ele tem um mecanismo, um dispositivo de defesa, que é o medo natural. É o medo que não te deixa pegar na cobra coral, porque você sabe que ela vai te picar e você pode morrer, Esse é um medo natural, um medo bom. E todas as vezes que você se depara com algo perigoso, o seu cérebro, ele manda mensagem, é uma autodefesa, e a sua mente começa a descarregar hormônios como cortisol, adrenalina, que é o pânico ali imediato, que te faz dar um pulo para trás quando você vê a cobra. O problema é que a ansiedade, a depressão, ela começa a fazer com que sua mente acredite em algo que tenha 99% de probabilidade de nunca acontecer, mas você acredita que vai acontecer, você fica com pânico, você fica com medo, e a sua mente começa a ser bombardeada, começa a liberar esses hormônios do cortisol, da adrenalina, e você começa a viver um dia de caos. Esses hormônios em excesso faz muito mal para a gente, amém? Por isso que a medicina é boa, para você tomar um remédio para controlar esse estresse, mas eu sempre falo que a depressão, ela é vencida quando você conta uma verdade para mentira, que insiste em ficar na sua mente ali. Então eu venci a depressão assim, sem remédio, sem psiquiatra, sem psicólogo, só acreditando numa verdade. E a chave virou mesmo quando eu comecei a liderar a célula. Aí você entendeu o seu chamado de fato. Exato. E como pastor, hoje você está à frente de Cidade Gaúcha, quanto tempo já? Nós vamos fazer um aniversário de 10 anos. Vamos fazer 8 anos já, né, amor? 8 anos em dia 5 de novembro. 8 anos, de outubro. 8 anos que você pastoreia Cidade Gaúcha. Quase a mesma data que o Rosemildo? Eu vou fazer 8. Qual que é? Pode tomar sua água aí, pastor. Dá um glória a Deus, gente, para ele poder tomar a água dele. Qual que é a maior dificuldade que você enfrenta hoje, pastoreando? Oi? Tolerar o sogro. Meu sogro é uma benção. Meu sogro está morando comigo ali. É um prazer ter meu sogro comigo ali em casa. Ele é presbítero da Assembleia de Deus, mas já vai ser presbítero da comunidade. Aí, ó. Aleluia. A maior dificuldade que eu enfrento hoje, quando eu pensei que nada poderia mais me abalar, porque é o seguinte:
quando você passa por uma prova e vence ela, como eu venci a depressão, você se torna mais capacitado para qualquer tipo de outra batalha. Por isso que as dificuldades cooperam por um bem maior. Não é qualquer lutinha que vai agora te fazer bambear as pernas. Então eu passei por caos, e eu entendia, não tem mais nada que eu passe que possa fazer com que eu venha a balangar ali, ficar com medo de novo, ou sentir ansiedade, alguma coisa parecida. Eu sucumbi na prova. Até que em 2021 eu peguei a Covid-19. Ai meu Deus. Essa era uma pergunta, mas já ela... Eu peguei a Covid-19, irmãos. E só para você ter uma ideia, eu fiquei 9 dias depois dos primeiros sintomas, que eu entrei no chuveiro, eu dei uma escarrada, saiu sangue. Eu falei, aí eu fiquei preocupado. Daquele dia em diante, eu fui só sucumbindo. Cada dia que se passava, eu não tinha ar. Eu puxava, mas não sustentava. Um negócio horrível. É como se estivesse morrendo afogado. É como se você colocasse uma sacola e amarrasse bem forte. Ficasse ele tentando respirar dentro daquilo. Eu fiquei agonizando 9 dias e o Senhor me espremendo. Hoje eu posso dizer que foi uma obra de Deus eu ter pego o Covid. Por quê, pastor? Porque no meu primeiro dia de internamento, havia só 6 óbitos na cidade. Eu fiquei exatos 7 dias, o ciclo perfeito. Quando eu recebi alta, já estava com 33 óbitos. 33 ou 36, mano? 33 óbitos. Eu preguei Jesus para todo mundo, irmão, ali dentro. Teve um dia que 3 senhoras aceitou Jesus e morreu no outro dia à noite. Todos os homens que dividiam o quarto comigo partiram. Eu via gente morrendo todo dia. Então, é como se Deus falasse assim: qual que é o pastor mais novinho de Cidade Gaúcha? Eu vou ter que mandar lá na ala do Covid. Não tem como mandar um pregador lá sem Covid. Então, unido, unité, salamé. O escolhido foi você, pastor mais novinho de Gaúcha. Vamos lá. Você sabe quando a pergunta é de Deus? Olha a pergunta que eu tinha preparado. Sobre a pandemia. Pastor, sei que o senhor passou por momentos mega delicados da pandemia, mas somos homens de Deus e toda situação tem um propósito. Pode nos dizer qual foi o propósito? Que tremendo. Cara, eu acredito muito nisso que... Rapaz, está grave esse microfone, hein? Eu acredito muito nessa questão que a igreja, ela muitas vezes acha que Deus trabalha com acasos. Sim. Deus não trabalha com acasos. Igual essa passagem que o senhor falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Toda vez que a igreja ouve essa passagem, boa parte da igreja pelo menos, acha que as coisas boas. Mas é um carro, é uma casa, é isso, é aquilo. Não, é a dívida, é a briga do casamento, é a falta de emprego, é a economia ruim. Todas essas coisas cooperam para o bem. Nos prepara. E eu vejo que com essa ideologia a igreja tem se tornado reativa e não ativa. Exato. A pandemia é uma prova disso. Enquanto nós víamos o mundo fazer lives, e milhões de pessoas assistindo essas lives, a igreja estava como? Reagindo ao quê? A morte, indo a velório, orar. Sabe o que nós devíamos ter feito? E agora faz sentido? Pegado um celular desse, colocado, e fazer lives. O mundo da pandemia para cá é notável o crescimento. Como o mundo deseja Jesus, tem sede de Jesus. Exato. E nós tínhamos o poder na mão de levar esse Jesus, e a gente não levou. Como igreja, agora eu falo no cenário geral. Nós vemos igrejas que fizeram isso. Eu acompanhei o pastor André Fernandes na época. A primeira live que eu assisti dele tinha 10 mil pessoas assistindo. Num mês ou um mês e meio depois, tinha 450 mil pessoas assistindo aquela live. Está sedento, né? Sedento. Então, assim, o que o senhor vê? Qual é a sua visão sobre essa questão da igreja reagir e não agir? Posso primeiro responder a sua pergunta sobre... qual que foi a última pergunta mesmo? A última pergunta, na verdade, eu só tinha... O efeito pós. Não, tinha uma pergunta que você fez antes. Qual a sua maior dificuldade hoje, não é? Então, eu estava falando sobre a Covid. Minha maior dificuldade ainda não foi a pandemia, pastor. Eu precisava contar isso porque é um testemunho muito forte, para não me esquecer. Porque a ansiedade, eu senti uma ansiedade, mas é a ansiedade da busca pelo ar, você não encontra, irmão.
Quem que é que não fica ansioso? Você está morrendo afogado e não está encontrando ar. Tá, mas eu me recuperei. Fiz ali fisioterapia, né, exercitei meu pulmão. Agradeço muito o pastor Rosemildo, que me socorreu, me levou para Maringá um dia. Eu ficava com aquele negócio no dedo medindo saturação. Eu joguei fora, depois que o filho do apóstolo falou: joga fora esse negócio, pai. E aí, passou-se alguns dias, eu tive uma visão com meu irmão caçula. Eu vi meu irmão caçula sendo atropelado por um caminhão em frente ao posto Salu, lá em Cruzeiro. Foi uma visão tão real, mas tão perturbadora, que meu irmão estava viciado em drogas, estava viciado no álcool, estava dando trabalho para minha mãe, já tinha vendido os móveis da minha mãe 2 vezes, botou minha mãe para correr de casa algumas vezes. Eu saí daqui muitas vezes de Gaúcho para socorrer minha mãe lá em Icaraí, porque ela estava fugindo do meu irmão, porque ela não aguentava mais a vida, estava levando com o meu irmão estava assim, perdido, sabe? E foi que eu tive essa visão, mas eu já tinha tentado ajudar meu irmão várias vezes, e eu tive essa visão. Falei: amor, o Fernando vai morrer, eu preciso fazer alguma coisa por ele agora. Eu tive uma visão assim, assim, assim. Ela olhou para mim e entendeu. Falou: amor, se Deus está falando, vamos. Quem é em sã consciência que coloca alguém viciado em crack, pedra, cocaína, para morar dentro da sua casa, sabendo que já tinha vendido tudo lá? Eu falei: não estou nem aí, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu irmão. Fui lá em Cruzeiro, falei: Fernando, você morreu assim, assim, assim. Eu tive uma visão com você assim. Vem morar comigo, porque algo perturbador está sobre a tua vida e você precisa mudar de vida agora. E aí ele veio, ficou uma semana comigo, aqui em Gaúcha. Vai fazer 3 anos, né, que ele faleceu. Ele faleceu no mesmo dia que a Marília Mendonça morreu, que saiu aquela notícia, né? E aí ele não aguentou, ele pegou o auxílio emergencial no sábado, tremeu, falou: me leva embora. Falei: não, rapaz, não me leva embora. Se você não me levar, eu pulo o muro e vou embora. Não posso fazer nada. E bateu o pé, arrumou discussão comigo, virou um brigueiro dentro de casa. Catei ele, falei: vamos embora. Fui daqui de Gaúcha até em Cruzeiro chorando: Fernando, fica. Fernando, eu tive uma visão com você. Fernando, você vai morrer. Fernando, para com isso. Vamos voltar. Não. Irmãos, ele foi atropelado por um caminhão na frente do posto Salu. E eu na minha visão, segurava na mão dele, ele sangrava pelo nariz, pelo ouvido. Do jeito que eu via na minha visão, era o meu irmão mais velho que estava lá na hora, segurando as mãos dele, sangrando tudo assim. E essa foi para mim a maior luta. E a dor do luto, a dor de alguém que se foi e nunca mais vai voltar. É só quem passa por isso sabe, porque enquanto tem fôlego tem esperança, mas lidar com uma pessoa que você ama e nunca mais volta, todos os dias, acho que essa é a maior dificuldade que eu tenho, né? E 1 ano depois, a minha sogra veio passear em casa, ela começou a sentir as ânsias da morte na minha casa também. 1 ano depois, foi Covid, foi a perca do meu irmão, foi a perca da minha sogra. Meu sogro está aqui, o Lucas está aqui, minha esposa está aqui. Ela começou a roxear assim. Eu olhava para minha... Mas 1 mês antes, mais ou menos, já tinha alertado. Deus tinha falado comigo: amor. Falei: amor, se prepara que Deus vai recolher a sua mãe. Prepara o teu coração, seja forte. E por incrível que pareça, irmãos, foi muito rápido e a gente não esperava. Eu me lembro numa dessas agonias, eu falei: amor, se a gente não cantar, nós vamos ficar doidos. E a gente louvando a Deus lá no fundo de casa, se gravamos, milhares de palmas no áudio. Nós presenciamos anjos aplaudindo conosco enquanto cantávamos. Deus começou a nos visitar. Então, hoje a maior dificuldade que nós temos é a dor do luto. Mas estamos com um Consolador amado. Essa é a maior dificuldade. Amém. Mas assim, ultimamente, cara, agora falando bem aberto mesmo, eu tenho me tornado não frio para isso, mas não tenho sentido tanto, porque uma coisa eu entendi: o Senhor não precisa de pessoas fracas ao lado dele. Sim. Então você vai ser testado no financeiro, você vai ser testado em todas as áreas, inclusive no sentimental. É duro, né? A situação como acontece. Só que a minha dor não é a dor do remorso. É a dor de não ver mais. É, né? A dor da saudade. As pessoas confundem remorso com saudade. O que é saudade? Saudade é saudade de uma pessoa que promoveu para você dias maravilhosos.
essa dor, ela machuca também, mas não é a dor do remorso. A dor do remorso é a pior dor que existe. É a dor de eu poderia ter feito mais, eu não fiz, agora não consigo. Então assim, hoje eu sinto a dor da saudade, mas é o que eu falo. Essa dor não me impede de viver os propósitos de Deus. Mas não posso deixar de dizer que não é uma dificuldade. Eu te fiz outra pergunta, você quer responder ela agora? O que você acha da igreja, período de pandemia, pós-pandemia, uma análise geral, da pandemia para cá, a igreja mais reativa do que ativa? O que eu estou experimentando em Gaúcha é um pessoal fervoroso, viu? É um pessoal que está vindo com gosto de gás, porque eu entendo que a pandemia foi uma peneira de Deus, sabe? Porque eu me lembro que na pandemia, o nosso prédio lá, ele não podia ter muitas cadeiras, tem um isolamento. E eu me lembro que nós tínhamos um culto de quinta, um culto domingo de manhã e um culto domingo à noite. Quem vinha no culto na quinta à noite não poderia vir no culto de domingo de manhã. E quem vinha no domingo de manhã não poderia vir à noite. Então, nós selecionamos o pessoal. E eu falava, irmãos, venha, dê o seu nome antecipadamente. Aí o que acontecia? Algumas pessoas ficavam de fora, porque começou a aparecer visitante também dando nome primeiro, e os da casa ficavam de fora, e os da casa começavam a ficar nervosos, alguns da casa ficavam nervosos, mas eu percebi que eram pessoas que só estavam reagindo, não eram ativas, estavam reagindo ao momento que estava causando a elas aflições. Então eu entendo que a pandemia serviu para forjar quem era, e quem não era continua não sendo nada. Amém? Como Malaquias diz, outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve vai servir no dia bom e no dia difícil. Mas eu percebo que foi um avivamento para quem é. Caráter, né? Tratou o caráter das pessoas. Porque trouxe o pessoal, a pandemia tirou você um pouco da rotina. Nós precisávamos ter uma pausa para a família, para o nosso quarto de oração. Nós precisávamos ficar, eu vejo os sinais, a pandemia, os sinais que estão acontecendo no mundo, como o grito, aí vem o noivo. Por quê? Alguém está gritando, aí vem o noivo, e o noivo só vem depois desse grito. Esse grito, do meu ponto de vista, são os sinais. Aí vem o noivo, então serviu para a gente entender, opa, o noivo está às portas. Então eu vejo que cooperou para o bem. Nós estamos vivendo algo maravilhoso depois da pandemia. Sim, mas sabe o que é engraçado? O senhor tocou num ponto bem interessante. Aí vem o noivo, aí a igreja, eu acho que sim, acho não, tenho convicção disso. Nós precisamos trabalhar dessa forma a vida toda. Uma geração que apressa a vinda do noivo. Exato. Você sabe que a pandemia gritou, aí vem o noivo. Eu te pergunto, as nécias, as loucas acordaram desesperadas também? Sim. Só que não tinha azeite. E é isso, foi uma prévia do que há de vir. E elas continuam ainda sem azeite. Vão ser pegas de desprevenidas. Por isso que o Senhor está separando o trigo do joio. Então nós somos trigo. Amém. Amém. Aleluia. Pastor, vamos mudar um pouco a rota aqui. O nosso tema principal do ano é governo, né? A gente vem desde o ano passado já com esse tema. E é certo dizer que o homem ou a mulher que governa todas as áreas da sua vida, ela vai ser um modelo a ser seguido, né? Ela vai ser um padrão de referência. Então isso nos leva ao nosso segundo tema do primeiro EPL deste ano, que é fazer discípulo. Como que você vê essa questão de as pessoas, eu acredito que várias pessoas caminham com você, assim como nós caminhamos com o Rosemildo, e olham para você, poxa, o Henrique é isso, o Henrique é aquilo, que querem ser os seus discípulos. Como que você vê essa questão? Qual a importância disso? A importância é que não faz sentido o Senhor ter nos salvado apenas por nos salvar. O Senhor nos salvou para que nós viéssemos a cumprir o propósito pela qual nós somos colocados nessa terra. Nós somos colocados para gerar, frutificar, né, multiplicar. Sempre foi o propósito de Deus. Foi o propósito em Adão, foi o propósito em Noé, foi o propósito em Abraão, é o propósito em Cristo, é o propósito em nós, e de fazer discípulos. Acontece que as pessoas estão desapercebidas, elas acham que estar no culto é o suficiente.
Na verdade são mais consumidoras, mas o Senhor não nos chamou para ser consumidores, o Senhor nos chamou para ser fornecedores. E para mim o fator principal para cumprir esse chamado de fazer discípulo, para viver esse chamado, é simplesmente não atrapalhar muito o Senhor, porque a obra já está pronta, não podemos fazer aquilo que já está pronto. Eu por muito tempo aqui, eu tentei fazer discípulo na força do meu braço, eu estava gerando um monte de Ismael, quando o Senhor disse, eu farei de ti, é eu que farei de ti. Então eu comecei a descansar, porque o Senhor trouxe a minha consciência. Irmão, eu estava tendo crise de ansiedade, crise de estresse, não de ansiedade, de medo, essas coisas de depressão, não, mas assim, a minha ganância em fazer a obra na força do meu próprio braço, estava me cansando tanto, que eu estava indo para o hospital, medir pressão, tão novo assim, né? E eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada, porque eu lia Jesus falando, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, mas eu estou cansado, tem alguma coisa errada. Aí Jesus foi ministrando, foi me revelando, simples, é o fluir do Espírito, tem tudo a ver com Cristo, amém? Cristo opera em vós o querer e o efetuar segundo a vontade dele, a sua boa vontade. Sem mim nada podeis fazer. Eu só precisava estar ligada na videira e receber, permitir que a própria videira gerasse fruto através de mim, que era uma galha. Então eu comecei a descansar, e eu percebi que participar da obra de Cristo é tão prazerosa e leve, que cai por terra isso que fazer a obra é difícil. Depende, se você for fazer é mesmo, mas se Cristo faz, não. Eu vejo Davi diante de Golias dizendo assim, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Quem venceu o Golias? Não foi Davi, foi o maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Acho que Davi só pegou a pedra, Deus forte, e o Espírito, ele não atrapalhou. Não atrapalhou. Agora, nós atrapalhamos Deus quando nós não oferecemos nosso corpo. Deus precisava de um corpinho ali de frente do Golias, só rodando a funda. Deus escolheu o melhor momento para Davi. Eu vejo que Deus opera em nós, até nas nossas decisões. Eu vejo Deus, não é por aqui, filho, fecha o nosso coração para um negócio errado. Então eu comecei a parar de atrapalhar Deus e deixar Deus fluir, sabe? Então nós estamos vendo algo acontecer em Gaúcha, que está acontecendo com tanta naturalidade, que hoje eu estou brigando para poder fazer as coisas. Acho que o pastor Rosemil está assim também, né? Eu quero fazer, não preciso, os meninos fazem tudo. Hoje, se eu ficar um mês de férias ali, acontece. Então Deus está dando discípulos pelo simples fato de permitir que o Senhor governe em nós, através de nós. Quando se fala de governo, esse tema é poderoso, porque para nós como igreja, nós estamos, a maioria dos irmãos muitas vezes não se dão conta do que é o reino de Deus, que é o governo. Quando se fala de governo, se fala de reino, fala de domínio, autoridade. E as pessoas estão esperando o governo vir. Mas Jesus olhou para os seus discípulos e disse, o reino, a autoridade já está em vós. Você sabe que no passado, Jesus, a primeira pregação de Jesus, arrependei-vos porque vos é chegado o reino, o governo, a autoridade. É verdade, Jesus estava ali, e esse governo, esse governo que Jesus estava apresentando, não era o governo de Roma, que para governar, precisa ser na base da espada. Não, esse governo que para você governar, você precisa oferecer outra face. É um governo que você precisa abrir mão de si. É um governo totalmente diferente do governo da terra. É um governo que você é capaz de não se ofender, mesmo que quando colocam uma coroa de espinhos sobre a tua cabeça, mesmo que quando falam mais de você, mesmo quando te chicoteam, mesmo quando te perseguem. Então esse reino já está em vós. O reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. É uma alegria que te acompanha quando as coisas não vão bem, amém? É uma paz que te acompanha quando o mundo está desabando ao teu redor. Então eu não posso esperar esse reino vir quando ele já está em mim. E a Bíblia diz que pela graça de Deus nós vamos governar em vida, vamos reinar em vida. Então é isso que está, tem sido o virar a chave com relação ao discipulado. O reino já está em mim. Aleluia. Paz, justiça e alegria. Glória a Deus. É aquela parada, né? Vamos edificar o reino em terra. Vamos começar a fazer ele aqui. Pastor, nós estamos chegando no final. Cadê o...
Vocês são espontâneos demais, hein, gente? Mas agora eu quero que o Henrique fala. Qual que é o seu maior sonho, seu maior desejo? O que queima no seu coração? Aquele negócio que não deixa você parar, que é o combustível para você andar. Já quer falar as duas, já soprou já. Qual seria? Seu maior sonho, seu maior desejo, aquilo que move o seu coração. É que Jesus voltasse hoje. Amém. Eu nunca desejei, não sei se é por causa da perca familiar, do Covid, mas tudo que eu vivi, eu nunca desejei tanta volta de Jesus como hoje. Então, nosso primeiro pedido sempre nas nossas orações, eu e a mulher mais linda dessa terra, nós oramos: Senhor, volta hoje. Então, o meu maior desejo é ver Jesus rasgando esse céu. Não tem nada que nós podemos esperar desse mundo. Esse mundo não traz para nós segurança alguma. E Paulo vai nos instruir: viva nesse mundo se você não fosse daqui. Então, agora, ministerialmente, se o Senhor não voltar esse ano, o meu maior desejo é ver os filhos gerando outros filhos. Meu maior desejo é isso. É ver os filhos gerando os filhos, vendo as nossas células sendo multiplicadas, para que a nossa festa no dia de Cristo seja ainda maior, mais linda. Amém. E pessoal? Pessoal? Se puder falar, né, óbvio. Meus desejos pessoais é lançar os meus livros. E as músicas, cara? Tem que gravar. Dudu, fala pra mim. Dudu fica bravo. Me ajuda. Eu tenho mais de 20 canções compostas. Eu tenho esse desejo também. Ele tem uma música chamada Paulo, que se ele lançar é top 1 do Spotify. É boa demais. Eu tenho muito desejo de lançar nossas canções. Tem uma canção chamada Paulo, tem outra chamada Pedro, que é linda, linda, linda. Linda, linda. Então, tenho vontade de lançar os livros. Eu estou escrevendo outro livro, demanda recurso, mas eu creio que o Senhor vai abrir as portas. Em breve nós vamos estar lançando em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém. Agora eu tenho uma pergunta tanto para o senhor quanto para a pastora. Pastora, sobe aqui também, vem, vamos. Essa aqui é a pastora Tânia. Se assenta, pastora. Eu vejo que nas igrejas tem muita confusão entre o louvor e a adoração. Sim. Nós sabemos que existe diferença. Eu quero ouvir de dois especialistas o que é louvor e o que é adoração para cada um de vocês. Tem uma diferença entre música, louvor e adoração, né? O louvor são palavras de elogio. Você elogia o Senhor a cada glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Já está louvando o Senhor, né? Mas como é bom você pegar a ferramenta musical e colocar o seu louvor ali. Então a música ela é a arte de compartilhar o seu sentimento através dos sons. Você faz música com qualquer tipo de barulho, irmãos. Amém? O louvor é a sua expressão, os seus elogios à pessoa que você ama. Nós louvamos até mesmo quando você elogia a sua esposa, você está louvando ela. Amém? Você está elogiando ela. Mas a adoração é algo muito diferente daquilo que nós conhecemos. Porque se você olhar no dicionário, adorar significa prostrar-se, encurvar-se. Mas quando você olha lá em Marcos capítulo 5, quando Jesus ele está vindo, né, no mar da Galileia ali, ele se encontra com o endemoniado gadareno. A Bíblia diz que o endemoniado gadareno ele se encurva, ele adora ao Senhor. Mas não é esse tipo de adoração que o Senhor busca. Sabe, a verdadeira adoração eu vejo lá em Abraão. Quando ele arruma a lenha, quando ele pega o seu filho pela mão, ele sobe a montanha e oferece a Deus a melhor parte de si. Essa é a verdadeira adoração que Deus espera de nós. Oferecer a nossa melhor parte ao Senhor. Essa é a melhor adoração. E hoje vocês estão oferecendo a Deus a melhor adoração, que é o seu tempo precioso ao Senhor. Você poderia estar em todo lugar, mas você está aqui adorando ao Senhor. Aleluia. Assim, o que tem sido o louvor e adoração para nós, eu vou falar, porque ele já respondeu, né? Bem colocado. No dia a dia, a gente enfrenta muita batalha, né? Principalmente assim com a dor do luto, as demais batalhas da vida, coisa que todos têm. Mas às vezes nós estamos lá em casa assim, só a gente olha uma para a outra, ela fala, vou pôr louvor.
Aí já vai lá, liga um louvor lá, coloca o louvor para rodar. A gente já começa a adorar o Senhor. Que seja para lavar uma louça, sabe? Coisa simples. Que tem dia que a gente está tão assim, que você olha lá uma coisa simples do dia a dia que você tem que fazer, parece que você não vai dar conta. E para mim, a adoração ao Senhor, o louvor e a adoração ao Senhor no dia a dia faz toda a diferença. Ainda hoje, né, eu estava assim, estava, não sei, meio angustiada. Eu falei, nossa, eu nem liguei põe um louvor hoje. Está explicado. Fui lá, liguei o louvor, deixei tocando o som. E Jesus já vem com aquele doce, com aquela doce presença e faz a diferença no lugar. Para mim é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A do Pedro? Estava no barco minha. Eu falei assim, amor, não me chama para cantar, porque a minha garganta não está boa. Só no Google, vai, amor. Está meio entupido meu ouvido, não sei o que está acontecendo. Com a sinusite. 3, 4. Estava no barco e minha rede ia lançar. A noite passava, eu não queria mais. Lavando as redes para então voltar. Até que ele apareceu. Senti uma paz ao me dizer: eu te farei pescador de homens. Vem e segue-me, eu o segui, e minha vida então mudou. Nele eu encontrei a vida e o perdão, a salvação, a paz que eu sempre busquei. Nele eu encontrei o abrigo mais seguro, um ombro pra chorar, minha fortaleza. Aleluia. Você acha que o meu grupo de louvor vai querer subir para cantar agora? Quero agradecer. Vou agenciar eles. Quero agradecer você, meu irmão.